Então, pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Jaqueline Guimarães, eu sou farmacêutica de sangue verde, como a gente diz, há muitos anos. Desde minha formação acadêmica, né, lá no UFMG, eu me envolvi com a disciplina farmacognosia e dali nunca mais isso saiu da minha vida, né? E fiz um trabalho voluntário aqui no município de Betim, no Salão do Encontro, onde tinha uma horta de plantas medicinais muito bonita, e uma pessoa estudiosa da fitoterapia que atendia e me chamou para preparar os medicamentos. E depois eu fui convidada a trabalhar no SUS, e o pessoal descobriu que eu trabalhava com fitoterápicos, e aí tudo começou num creme de calêndula que eu manipulei para um paciente, porque eu trabalhava na farmacotécnica do hospital regional, mas formulações alopáticas, convencionais de uma farmacotécnica hospitalar. E com esse creme de calêndula, a nossa história da farmácia viva começou, né? E o interesse foi crescendo, e a gente fez um trabalho junto à população. E eu vou contar um pouco dessa história agora, e o que acontece dentro da farmácia viva, quais as ações que a gente realiza lá. Então, como a Ana já citou, né, a gente que trabalha com fitoterapia, principalmente no SUS, a gente desenvolve a cadeia produtiva dos fitoterápicos e das plantas medicinais, que vai desde o cultivo, passando pelo beneficiamento, né, que contém a etapa da seleção, da secagem, e depois a gente vai para a etapa da extração. Ou eu poderia parar aqui e utilizar a droga vegetal na forma de chá, para preparo de infusões, decocções, ou a gente ainda vai adiante, tem que fazer a moagem da droga vegetal para preparar a matéria-prima que a gente vai usar na manipulação dos fitoterápicos, que são tinturas e extratos glicólicos. Depois a manipulação, né, do fitoterápico, o invase, a rotulagem, a dispensação. Aqui é uma outra parte que a gente executa lá, que é a produção de alimentos funcionais, de farinhas funcionais, que são usadas pelos nutricionistas, né, na rede. Além disso, a gente tem também a manipulação de medicamentos homeopáticos. Bom, eu vou falar um pouco de cada uma dessas etapas, e caso alguém queira interromper, perguntar, fiquem à disposição, né? Eu estou à disposição, fiquem à vontade, tá bom? A Farmácia Viva, né, iniciou, na verdade, com o professor Francisco de Abreu Matos, lá no Ceará, há muito tempo atrás, bem antes de surgir a política, a PNPIC, que é a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do Ministério da Saúde. O professor Matos, já falecido, ele iniciou esse trabalho, e lá eles dividem as farmácias vivas em 3 modalidades, que é a farmácia viva 1, que contém um viveiro e o horto de plantas medicinais, e faz a orientação das preparações, do uso caseiro dessas plantas. Então, a planta é usada fresca, né? Você colhe no quintal, na horta, e prepara um chá, uma infusão, uma decocção. Farmácia viva tipo 2, ela contém o viveiro, o horto, e já tem a parte do beneficiamento, que é onde a gente faz a secagem da planta. Essa secagem é importante porque aumenta a validade desse produto, né? A estabilidade dele é garantida. Porque a planta fresca, você não pode aguardar mais que 24 horas para utilizar. Porque a cada hora que passa, a cada minuto que passa, ela vai perdendo substâncias, né? Vão acontecendo reações químicas ali dentro, e ela vai se deteriorando. Então, você vai ter menos efeito terapêutico do que uma planta estável, como é a droga vegetal, que você já retirou toda a água ali, e ela vai se manter boa para uso, se bem armazenada corretamente, durante até 1 ano. Farmácia viva tipo 3 já é aquela que, além do que contém na 2, que é o viveiro, o beneficiamento, a gente ainda tem a oficina farmacêutica,
que é a parte da manipulação dos fitoterápicos. Porém, essa forma, né, de dividir as farmácias vivas não é feito no Ministério da Saúde, tá? Isso é específico do Ceará. No Ministério da Saúde, a gente vai ter somente a instituição da farmácia viva. Não existe essa divisão em tipos de farmácia viva. Né? Como eu disse, as farmácias vivas, a farmácia viva, esse nome e esse projeto dentro, né, do serviço de saúde, dentro da universidade, inclusive, lá no Ceará, surgiu bem antes, né, e ela não era uma coisa que pertencia ao organograma do Ministério da Saúde, não era oficial. Então, através da portaria 886 de 2013, o Ministério da Saúde institui a farmácia viva no âmbito do SUS. Então, se torna algo oficial e dentro do organograma do Ministério. Então, no seu primeiro parágrafo primeiro, define o que é farmácia viva, o que ela faz. Então, ela vai realizar todas as etapas da cadeia produtiva, que vai desde o cultivo, coleta, processamento, armazenamento das plantas, manipulação e dispensação de preparações magistrais e oficinais, né? A diferença aí é que uma oficinal é o que consta na farmacopeia brasileira e magistral é o que é receitado pelo médico. Ele faz uma composição ali de elementos, né? De princípios ativos e a gente prepara. E no parágrafo 2º, que é proibida a comercialização dos produtos da farmácia viva. Então, a farmácia viva ela só pode existir dentro do serviço público, dentro do SUS. Não existe farmácia viva privada, né? Igual algumas vezes eu já fui procurado, o pessoal me liga, porque eu quero montar uma farmácia viva aqui no meu município. E eu falei, bom, você está ligado a alguma secretaria de saúde, seja ela estadual, ou municipal, ou do Distrito Federal? Não, não estou, então você não pode. A farmácia de manipulação privada, ela não pode realizar essas etapas, né? Ela não pode cultivar, colher, produzir a sua matéria-prima, a sua tintura, o extrato. Ela não tem autorização para isso, somente a farmácia viva. A farmácia de manipulação, ela tem que comprar esses insumos da indústria de insumos fitoterápicos. Então, né, os fitoterápicos, né, eles podem vir de uma farmácia de manipulação do SUS. Sim, existe farmácia de manipulação de fitoterápicos do SUS. E pode vir de farmácias vivas. Né? Agora, recentemente, os 2 últimos editais do Ministério da Saúde para financiamento de ações de fitoterapia nos serviços públicos de saúde, ele contemplou a farmácia de manipulação, né, de fitoterápicos. Nessas farmácias, não acontece a etapa agrícola, né, que é o cultivo, colheita, secagem, né, elas já partem do insumo, né, da tintura e do extrato para a produção do fitoterápico, ok? Aqui a gente vê uma foto onde está sendo manipulado o fitoterápico, isso é da farmácia viva, aqui do SUS de Petinha, essas fotos. E aqui é o setor de beneficiamento, onde está acontecendo a fase de seleção. Quando a planta é colhida, o local de cultivo ele fica um pouco distante da farmácia, nós temos uma agrônoma que é responsável por isso, então nós temos uma área de 1.000 metros quadrados, onde existe esse cultivo, ela colhe e leva para a farmácia viva. Chegando lá, então, a gente vai fazer todos os registros necessários para a gente ter a rastreabilidade dessa planta e vamos iniciar o processo de beneficiamento. Né? E a primeira etapa, primeiro é a lavagem, a gente faz a lavagem em água corrente e depois faz a seleção daquela droga, daquela planta, né? Escolhendo as folhas íntegras, sem manchas, sem rasuras, sem nenhuma contaminação de algum parasita, né? Manchas de fungo, não pode ter nada, tem que estar 100%. Então, a Farmácia Viva de Betim, ela iniciou suas atividades em outubro de 2004. Né? Que veio? De onde veio essa ideia de farmácia viva?
os próprios usuários começaram a ter essa demanda, né? Porque eles começaram a usar muitos chás sem nenhuma orientação de profissional de saúde. Os agentes comunitários, então, começaram a levar isso para os farmacêuticos. Olha, o seu José ali, ele parou de tomar captopril, está tomando chá de folha de cana para pressão alta e falou que não vai tomar mais captopril, porque o captopril está dando tosse, tá? Um exemplo. Então, nós como farmacêuticos, a gente falou assim, nossa, então alguém tem que cuidar disso. Será que chá de folha de cana realmente é bom para hipertensão? Então, foi o primeiro, né, passo para que a farmácia viva acontecesse. A gente já capacitou 690 prescritores em fitoterapia, porque o profissional de saúde, ele não é obrigado a fazer esse curso, mas ele só vai poder trabalhar com os medicamentos que a gente produz, com os fitoterápicos, com as plantas medicinais, se ele fizer essa capacitação. Ela é oferecida pela Farmácia Viva, né, gratuitamente, claro, gratuito, tudo no SUS é gratuito, graças a Deus. E temos, além disso, 16 homeopatas no SUS de Betim, entre médicos e dentistas, com especialidade em homeopatia. E temos também um trabalho de residência médica em homeopatia, desenvolvido aqui, o que fortalece muito a homeopatia no município. Temos um custo anual em torno de 1 milhão a 1 milhão e 200. Mas vocês vão ver que isso é pouco frente ao número de pessoas que a gente atende, a quantidade de produtos que a gente oferece. A população de Betim ela é em torno de 427 mil habitantes. Então, para iniciar esse trabalho, a implantação da Farmácia Viva, ela começou com um questionário que foi aplicado, né, pelos agentes comunitários na população do município, porque a gente queria trabalhar com espécies de uso tradicional, né? Esse seria um dos fatores. Então, identificamos depois, foram entrevistados 3.500 usuários. Identificamos os principais casos na atenção básica que poderiam ser tratados com fitoterápicos, e a partir desse questionário a gente foi selecionando plantas de uso tradicional, que poderiam ser cultivadas no futuro, no município, e que tinham uma ação terapêutica confirmada cientificamente, e que se enquadrava nesses casos a serem tratados. Então, selecionamos as espécies e padronizamos formulações. Por exemplo, eu tinha lá o gualco, eu ia usar ele no tratamento de afecções respiratórias. Então, eu precisaria de um xarope, né? Então, definimos xarope de guarda. E assim por diante. Barbatimão seria usado no tratamento de feridas, então seria um creme de barbatimão. E dessa forma, selecionamos todas as formulações. Estruturamos o espaço físico de acordo com a regulamentação da vigilância sanitária, né? Foi feito um projeto arquitetônico, foi avaliado pela vigilância e aprovado. Capacitamos os prescritores e confeccionamos protocolos clínicos, né, protocolos para auxiliares na prescrição. Então, tem o da odontologia, da enfermagem, da nutrição, e os médicos e dentistas, eles utilizam todos, né, na verdade. A implantação do arranjo produtivo local. Isso se deu em 2012, quando a gente aprovou um projeto no edital do Ministério da Saúde, e veio o recurso para o município, e a partir disso, nós envolvemos a agricultura familiar na produção das plantas medicinais. E, por fim, a produção de derivados vegetais, que são as tinturas, os extratos, glicólises, a extração de óleos essenciais, e também implantamos o controle de qualidade, que hoje é modelo, assim, em termos de farmácia viva, ou farmácia pública de fitoterapia. A gente já tem o nosso laboratório bem equipado, a gente já conseguiu avançar, implantando metodologias de análise de derivados fenólicos de cumarina, e agora a gente conseguiu, em 2018, aprovar mais um edital, e vamos partir para outras metodologias, para flavonoides, taninos e outros mais. Aqui é a estrutura, né, física da Farmácia Viva, contém 5... eu não contei uma coisa para vocês, só para vocês entenderem.
Em 2004, iniciamos a Farmácia Viva, trabalhando, na verdade, só como farmácia de manipulação, e não farmácia viva. Porque a gente comprava os insumos, a gente não tinha cultivo e a gente, nosso trabalho era realizado dentro da farmacotécnica do Hospital Regional, no horário que a farmacotécnica não estava funcionando. Depois disso, né, como a nossa participação na confecção da PEPIC, que é a Política Estadual de Práticas Integrativas do Estado de Minas Gerais, da Secretaria de Estado de Saúde, depois, na finalização dessa política, eles resolveram investir em alguns municípios que já tinham iniciado um trabalho com fitoterapia, e nós fomos um deles. E aí, com o recurso que veio, a gente conseguiu mudar para essa sede. De 40 metros quadrados, nós fomos para 400 metros quadrados, com 5 laboratórios, né, que essa sede foi inaugurada em 2011. Então, a gente tem aqui o setor de lavagem de embalagens, aqui o laboratório de homeopatia, aqui o laboratório de produção de insumos vegetais, que é onde a gente tem a extração, né, aqui nos percoladores, né, produção de tinturas e extratos glicólicos, aqui o tanque, onde a gente produz as bases galênicas das emulsões, creme, loção. Aqui a gente tem o setor de lavagem, de secagem das plantas, as estufas, e aqui o laboratório de controle de qualidade. Além disso, temos 2 almoxerifados, e o apoio administrativo e o setor de dispensação. Então, depois de padronizadas as formulações, que foram 83 formulações, capacitamos os prescritores, criamos os protocolos. Essas são as plantas que foram selecionadas nesse levantamento etnobotânico. Não vai dar tempo de falar de todas, mas aqui eu vou citar só o nome, rapidamente. Transagem, como anti-inflamatório, principalmente da mucosa oral. Isso aqui é romã, é anti-inflamatório, cicatrizante, muito potente para mucosa oral. Aqui a gente trabalha com a papaína, extraído do látex do mamão. Isso aqui é o barbatimão, com uma ação excelente como cicatrizante no tratamento de feridas. Calêndula, que a gente tem vários produtos, é uma das plantas mais utilizadas. Hoje a gente já produz calêndula. O barbatimão a gente já está fazendo um extrativismo, porque tem muito barbatimão aqui na região. Então a gente já produz essas 2 tinturas e extratos glicólicos. Aqui a gente tem o guaco, que a gente produz também. Ginkgo biloba, que é uma planta que foi colocada, porque as pessoas usam muito, e ela tem muitas interações medicamentosas, então a gente achou importante orientar esse uso do ginkgo biloba. Melissa, né, a ação no sistema nervoso central como hipnótico, sedativo também, é antipertensivo, então a gente usa muito melissa aqui. E a gente tem um trabalho aqui de desmame de psicotrópicos, então pessoas que eram dependentes, né, de orazepam, diazepam, hoje a gente já conseguiu tirar essa dependência e elas usam a tintura de melissa ou de melissa com maracujá. Aqui a arnica montana como anti-inflamatório da articulação, né, muscular. Aqui a gente tem o capim-cidreira, no sistema digestivo, cavalinha, que além de atuar no sistema geniturinário, né, como diurético, antisséptico, também tem uma ação excelente como hidratante, então é usado nas loções hidratantes. Aqui a gente tem a camomila, né, como anti-inflamatório, antifúngico. Aqui a gente já tem a espinheira santa, tratamento de úlcera gástrica e duodenal, gastrite. Aqui é o boldo do Chile, né, nas doenças hepáticas. O alecrim melhora a circulação e também usado para a depressão leve, para melhorar o ânimo das pessoas. Aqui a gente tem tanaceto, que é uma planta padronizada pela Anvisa, né, para o tratamento da enxaqueca. Aqui a Cordia verbenácea, que é a erva baleeira, é uma planta que a gente está introduzindo, porque a gente vai tirar a arnica, vai trabalhar com óleo essencial da Cordia, não sei se vocês conhecem, a Cheflan é feito com óleo essencial dessa espécie. Aqui a garra do diabo, que é uma planta, ou Arpagophyta procumbens, ela é usada como anti-inflamatório
em processos de artrite, artrose, e a gente colocou essa planta devido ao excesso do uso de diclofenaco de sódio. Então, a gente queria alguma coisa para substituir um pouco, porque o diclofenaco ele causava muitas reações adversas, entre elas risco de hemorragia gastrointestinal. Aqui a gente tem a castanha da Índia, que é usada em problemas de varizes e hemorroidas. Sene a gente colocou porque as pessoas usam indiscriminadamente. E o uso prolongado de sene pode causar muito problema. Então, a gente achou por bem ter a orientação médica, né? Então, a gente disponibiliza o medicamento e somente com receita médica ele é dispensado. Aqui a gente tem copaíba, que é usado no tratamento de feridas, de psoríase, óleo de rosa mosqueta como cicatrizante, na finalização de queimaduras, no final de processos, né, de cicatrização, maracujá como hipnótico, sedativo e para ansiedade, né, ansiolítico, ele tem uma ação muito bacana, fora a casca que a gente utiliza para preparar a farinha. Aqui a gente tem a equinácea, que é imunomodulador, problemas de infecções repetitivas, né, do trato respiratório e urinário, também um gel que a gente faz tratamento de herpes labial, e o óleo de girassol, que, nossa, é campeão lá na Farmácia Viva, a gente dispensa cerca de 300 frascos por semana para o tratamento de feridas. Aqui em Betim, tratamento de feridas na rede municipal de saúde, ele é feito 90% com fitoterápicos. Então, gente, eu não vou continuar aqui, porque eu já falei de cada um, né? Eu vou pular, mas a gente agrupou, né, como a atuação de cada grupo de plantas, sendo que no mesmo grupo eu tenho plantas aqui, ó, que são, tem umas anti-inflamatórias, tem outras que são cicatrizantes, porque a ferida, ela tem as suas fases, eu não posso entrar com um produto só o tempo todo, a gente tem que ir mudando. Assim como no sistema digestivo, tem aqui para constipação intestinal, para melhorar a função hepática e assim por diante, tá? Aquelas que atuavam no sistema geniturinário, no sistema nervoso central, no sistema respiratório, no sistema circulatório, e essas são as espécies. O fluxo de atendimento, o paciente, ele não vai na farmácia Viva. A farmácia Viva, ela é uma unidade fechada. Ela só atende as UBS, não atende diretamente o paciente. Então, a pessoa consulta numa unidade básica de saúde, entrega sua receita na farmácia daquela unidade, o nosso motorista passa lá diariamente, recolhe a receita e deixa os medicamentos com as receitas do dia anterior. A gente não atende somente a atenção básica, nós atendemos também a atenção secundária, né, que são as especialidades, e atendemos a atenção terciária muito, que é o hospital, o nível hospitalar. Então, todos os dias, a gente recebe pedidos do hospital regional, das diversas clínicas, que vai desde o CTI, pronto-socorro, a neonatologia, pediatria, maternidade, clínica cirúrgica, clínica médica. A gente atende também o banco de leite, né, humano. A gente atende o CERSAM, que é o Centro de Saúde Mental, o programa de internação domiciliar, que são aqueles pacientes acamados, mas que eles ficam internos em casa, na residência, e são acompanhados por uma equipe da unidade de saúde. Então, vai um médico, enfermeira, eles fazem as visitas, os curativos, né? Tem um programa de atenção domiciliar e outros mais, tá bom? Falar um pouquinho para os nutricionistas aí de plantão que estão ouvindo a aula. A gente tem um trabalho que eu sou muito apaixonada por ele, que é a produção de farinhas funcionais, né? Vocês sabem mais do que eu como a gente pode melhorar a saúde usando os alimentos. Então, nesse caso, a gente produz 3 farinhas. A farinha de maracujá, ela é feita com a casca do maracujá. Ela, além de ter fibras e melhorar a função intestinal, ela também vai atuar reduzindo os picos glicêmicos no paciente diabético. Então, com isso, ela ajuda a melhorar, dar qualidade de vida a esses pacientes diabéticos
e pode até chegar a reduzir medicação, né, com avaliação médica e tudo. O maracujá é uma história muito interessante, porque a gente fecha a cadeia do maracujá. Só falta uma coisinha para a gente fechar 100%. Porque a folha a gente usa para fazer a tintura, que tem ação hipnótica, sedativa e ansiolítica. Né? A casca a gente faz a farinha. A polpa ela é retirada e a gente tira a semente da polpa, empacota essa polpa purinha e entrega para o agricultor. E o agricultor vai comercializar. E a semente, a gente está adquirindo uma prensa hidráulica que a gente vai trabalhar com a extração do óleo dessa semente, porque ele é muito rico em flavonoides, que tem uma ação anti-inflamatória, e a gente vai começar a usar esse óleo nas loções hidratantes que nós produzimos, que são usadas nos pacientes acamados para evitar a formação de escaras, nos cadeirantes, na pele do idoso, que é muito sensível, né? E se não está bem hidratada, pode ferir. Nos pacientes de hanseníase, que a gente tem aqui uma região da cidade que tem um grande número na colônia Santa Isabel, tá? E a nossa parceria com o agricultor, a gente não consegue comprar do agricultor porque não tem um mecanismo ainda para isso, jurídico, legal, né? Todas as compras são feitas por licitação, não tem como o agricultor participar de uma licitação de um pregão eletrônico. Então, a gente faz uma troca com ele leva a produção, a gente beneficia. Aí fica com uma parte e devolve o restante para ele. Esse que a gente devolveu, ele vai comercializar e ter o seu ganho. Aqui a berinjela, né? A farinha de berinjela é indicada para hipercolesterolemias e hiperlipemias. Então, melhorando a saúde do paciente. A farinha de banana verde, ela é amido resistente. Então, ela passa pelo estômago e vai chegar até o intestino, onde ela vai melhorar as funções intestinais, melhorar a flora bacteriana, tratar doenças intestinais, sabe? É um alimento muito, muito útil. Também, esporadicamente, a gente tem chia, que é fonte de vitaminas do complexo B, e o hibisco, que ajuda a reduzir a gordura abdominal, no caso de pacientes né, com risco até cardíaco, mas só que o hibisco é importante dizer que é uma planta que tem restrição quanto à dose diária. Existe um mau uso do hibisco, as pessoas tomam às vezes 2 litros de chá de hibisco por dia, sendo que o recomendado são 200 ml por dia, no máximo. Só rapidinho sobre a homeopatia, né? A gente tem esse laboratório, a gente atende os usuários do SUS, né? Isso é um grande avanço, porque a homeopatia ela faz grandes transformações na saúde das pessoas, ela realmente traz saúde, ela não só sai da crise da doença, ela cura, principalmente doenças crônicas, né? Como eu já vi situações de artrite serem curadas com homeopatia, as situações de doenças respiratórias, como asma, bronquite de crianças. Então, ela é muito resolutiva e é uma forma sutil de se tratar, né? E outra, ela enxerga o paciente como um todo. E a gente usa a homeopatia em epidemias. Usamos na dengue com excelentes resultados, porque as pessoas ou não tinham dengue. Durante 2 epidemias de dengue a gente usou aqui. Foi o hepatóide CH30, ou não tinham a dengue, ou tinha de uma forma tão branda que durava assim 2 dias e a pessoa estava boa. E agora está sendo usado na Covid-19, a gente já atendeu mais de 150 mil usuários, pessoas né, da população aqui do município, está sendo administrado de uma forma profilática, né, com o intuito de melhorar a saúde dessas pessoas, para que elas, caso venham a serem contaminadas com o coronavírus, elas têm uma doença mais leve, tá? E outros municípios, outras cidades do Brasil estão entrando com essa alternativa também do uso da homeopatia. Em Vitória mesmo, município de Santa Teresa, só que está usando um outro medicamento. Mas assim, eu acho que tudo vale nesse momento, gente, né? E está tendo um apoio muito grande da Associação Brasileira
de médicos homeopatas. Inclusive, surgiu agora uma coisa bacana que eu até estou divulgando, que é uma disponibilidade de médicos, né, que se ofereceram para atender pacientes de Covid online, né, essa consulta é feita através de um questionário, e ele vai acompanhar essa pessoa durante um tempo, e ela vai ter acesso à medicação. Então, se alguém interessar, pode me procurar, que eu tenho um link onde as pessoas podem entrar e se cadastrar para ter, mas é só o paciente de Covid, que não esteja grave. Eu acho que meu tempo estourou, né, professor? Mas... Hã? Sim, Jaqueline, mas pode complementar, tranquilo. Ah, já está acabando, tá? Sim. Então, aqui, os principais quadros que a gente trata com fitoterápicos. As afecções respiratórias, como tosse, bronquite, usando o guaco. Afecções da mucosa orofaríngea, usando o spray de Roman com trançagem. Úlceras de pressão, úlceras varicosas. Então, a gente tem a opção do óleo de girassol, do creme de barbatimão e de calêndula com barbatimão. Quando você tem necrose na ferida, a gente usa papaina. Na prevenção de escaras, a gente faz o uso de loção de cavalinha, de creme de guaco. Na irritação, ansiedade, insônia, melissa, maracujá. Nas hematites e queimaduras, calêndula. Tratamento de varizes e hemorroidas, castanha da Índia, trançagem. Isso aqui é só para vocês verem a nossa produtividade. Anterior a 2012, a gente tem um registro manual. Em 2012, quando a gente mudou para a nova sede, a gente adquiriu um software de farmácia de manipulação, de gerenciamento de farmácia de manipulação. Então, nós conseguimos registrar isso melhor, né? Então, de 2012, a gente tinha uma produção de 22 mil unidades no ano. Em 2018, a gente já passou para 76 mil unidades, em 2019 foi em torno de 90 mil unidades. Isso aqui é um levantamento que eu fiz, que eu levei para um congresso de práticas integrativas, mas eu não vou falar sobre ele, que não vai dar tempo. O medicamento mais, só esse aqui, foi o óleo de girassol, né? Nesse período de 5 anos foram 46 mil unidades dispensadas. A gente tem um trabalho bem legal em parceria com a Vigilância Sanitária, que é o cuidado das gestantes no primeiro trimestre da gravidez. Nós desenvolvemos a formulação de repelente à base de óleos essenciais, citronela, andiroba e copaíba, né, sendo andiroba um óleo vegetal e não essencial, e copaíba também, e o óleo essencial de citronela. Então, esse repelente ele é oferecido para todas as gestantes, hoje não só no primeiro trimestre de gravidez, mas durante toda a gravidez. É uma ação conjunta da Vigilância Municipal e da Farmácia Viva. O APL, né, é o local onde a gente cultiva as plantas medicinais, a gente tem essa parceria com a agricultura familiar, lá são produzidas as matrizes, essas matrizes são entregues, transformadas, então, retiradas as mudas, que são ofertadas aos agricultores que são cadastrados na PL. Então, eles iniciam o cultivo a partir de mudas oferecidas pelo arranjo produtivo local. Né? Aqui o cultivo da calêndula, do guaco. As mudas, a gente partiu de mudas identificadas botanicamente, que a gente comprou lá em 2012. Elas vieram com laudo botânico. A gente trabalha com agricultores de assentamentos aqui da região e agricultores familiares. Né? E quais são os nossos projetos futuros? Né? Consolidar a produção desses 5 alimentos funcionais, porque ainda a gente não tem uma constância muito grande, porque a agricultura ela está sujeita a muitos intempéries, né? Se chove demais, se dá muito sol, se dá pouco sol, tudo afeta. Então, a gente tem que ter maior número de produtores para que a gente tenha uma constância maior na oferta, né, durante todo o ano. A gente está desenvolvendo novas metodologias de controle de qualidade, de tinturas e extratos, porque na farmacopeia a gente só tem das drogas vegetais, não tem desses insumos, né, desses derivados vegetais. A gente quer atingir a meta de produzir 50% das nossas matérias-primas vegetais. Hoje a gente produz em torno de 20% a 30%, mais ou menos. Acho que 30%.
e garantia e ampliação do acesso dos usuários do SUS aos fitoterápicos e homeopáticos. Então, a gente quer ampliar ainda mais, né, a nossa cobertura aqui no município. Então, a mensagem que eu sempre deixo, e ali está o meu contato, né? Se alguém precisar de alguma coisa, pode enviar um e-mail que a gente atende, tá bom?